Então vamos para essa segunda metade aqui. Então vou tentar também não ser tão denso aqui, que essa acho que a matemática é muito mais complexa e confusa para um primeiro contato, né? Mas vou tentar pelo menos passar também de novo pelos aspectos que eu acho que são necessários para ter um entendimento geral do que faz um modelo de difusão. De novo, estou me baseando aqui por uma sequência de vídeos com algumas modificações e algumas outras complementações que eu acho que podem ajudar, tá? Bom, primeira coisa que é interessante comentar aqui sobre esses modelos de difusão, como eu já comentei em outros momentos, eles hoje são o estado da arte de modelos generativos, né, principalmente modelos assim para se aproximar de alguma realidade, né, que a gente quer impor, ou um realismo que você quer impor a um determinado tipo de dado gerado. O paper é de 2020, esse Denoise Diffusion aqui, né, mas ele tem uma parte grande assim que vem desse paper de 2015, que pelo menos a parte teórica acho que tem um grande fundamento aqui, tá? Primeira coisa que dá para comentar sobre esses modelos de difusão é que o termo difusão, né, vem que está no título deles aqui, né, vem do conceito da física, da difusão da física mesmo, né, que você tende ao longo do tempo, por exemplo, se você tem uma determinada concentração em algum meio e existe a possibilidade de você transferir aquela concentração, sei lá, qualquer que seja a mistura que você está tendo, química, por exemplo, no meio líquido, né? Se você permitir com que aquele meio de mais alta concentração, digamos, converse com um meio de mais baixa concentração, ao longo do tempo você vai ter um espalhamento mais homogêneo das moléculas daquela mistura química que você tem, né? No meio líquido, né? Então, ao longo do tempo, você vai tendo esse processo de difusão, né? Você vai tendo esse espalhamento ali mais homogêneo ao longo do tempo, né? O modelo de difusão ele usa mais ou menos uma ideia que tem esse fundamento. Na verdade, o fundamento é um pouco mais complexo do que isso. Teria que dar uma olhadinha nesse paper de 2015 se você quiser entender bem a parte da termodinâmica por trás, né, da física, né? Mas, bem a grosso modo, o que importa para a gente aqui é o que o modelo faz do ponto de vista do passo a passo que ele aplica para tentar gerar uma imagem com essa característica realista, tá? Então, aqui, na verdade, a difusão, a gente está mais preocupado com o processo reverso, tá? Mas eu já vou chegar nesse ponto e já vou explicar de onde que vem essa motivação, tá? Então, de novo, o que a gente tem aqui é a distribuição dos dados, então a gente tem imagens ali, né, que são os nossos dados, por exemplo, imagens naturais, e a gente quer tentar desvendar essa densidade, essa função densidade de probabilidade que está gerando esses dados, né? Então, onde que essas informações estão armazenadas nesse espaço, né, ou em algum outro espaço, que gera, então, essas imagens com características naturais, tá? É a mesma motivação que tinha no autoencoder variacional, e de uma certa maneira é a mesma motivação por trás de uma GAN, né? O modelo de difusão, então, por conta dessa característica da termodinâmica ou da física que eu comentei com vocês, ele está relacionado a esse fluxo de informações aqui. A ideia é, se a gente tem uma imagem natural, né, que é essa x0 aqui, a gente pode ir adicionando ruído para essa imagem aqui. Então, nessa etapa x1, eu tenho o que eu tinha na imagem x0 mais uma quantidade de ruído, e assim sequencialmente, até que num limite aqui, num tempo t qualquer, eu vou ter uma imagem meramente ruidosa, né? Simplesmente só ruído, né? Então, se eu conheço a forma direta, se eu consigo ir adicionando ruído de forma controlada, os modelos de difusão eles têm a premissa que existe, né, um processo inverso, onde eu vou tirando o ruído da imagem até obter uma imagem natural, tá? E no cenário ideal de um modelo de difusão, eu entro com um ruído qualquer e a partir desse ruído eu posso gerar uma imagem com características naturais.
Mais ou menos como era na GAN, lá, que a gente tinha aquele espaço latente, onde a gente jogava um ruído aleatório, e a partir daquele ruído a gente conseguia gerar uma imagem natural. Né? A motivação é de uma certa forma similar, mas aqui o processo é diferente, né? Aqui nós temos o chamado processo direto, onde a gente vai acrescentando ruído a cada etapa, e o processo inverso, onde a gente vai removendo o ruído a cada etapa. Tá? Processo direto a gente conhece, a gente pode ter uma imagem qualquer e pode adicionar uma quantidade de ruído a ela, então a gente tem controle sobre esse processo, inclusive em qualquer instante de tempo aqui, né? A quantidade de ruído que é adicionado a gente pode controlar. E o que a gente quer é aprender como fazer o processo inverso. Então vai ter uma rede neural que vai tentar, a partir de uma determinada imagem com uma determinada quantidade de ruído, fazer um processo inverso. Como é que eu saio dessa imagem mais ruidosa e volto para essa, ou volto para aquela, ou dou qualquer passo ao longo de qualquer interação do tempo, né? Então, se eu conheço o processo direto de qualquer estado para qualquer estado, de qualquer estado, por exemplo, com uma determinada quantidade de ruído para outro, eu também tenho condições de conhecer de qualquer estado no sentido reverso, né? Onde eu atenuo a quantidade de ruído. Tá? É... Então, esse fluxo aqui é a ideia desses diffusion models. Tá? Algumas premissas antes da gente começar aqui. Tá? Vou começar de uma maneira mais simples, para pelo menos introduzir a equação mais... o equacionamento um pouco mais simples, para depois a gente ir avançando e chegar na loss function, que não é tão trivial entender. Tá? Mas a ideia aqui é a seguinte: então a gente tem uma imagem x0 aqui no estado inicial, por exemplo, né? Imagem natural, conhecida, uma imagem real, né? E aí eu vou ter um processo que sai de x0 e vai para x1, então é um processo probabilístico aqui, esse Q de x1 dado x0, aonde eu vou adicionar ruído. Então a imagem x1 vai ser a imagem x0 mais um beta vezes um epsilon aleatório aqui, que é gerado a partir de uma distribuição normal, com média nula e variância unitária, aonde para cada pixel eu vou corromper aquele pixel com um valor aleatório aqui, né? Controlado por esse epsilon, né? E eu vou, então, corrompendo aleatoriamente o valor de cada um daqueles pixels, adicionando essa quantidade de ruído à imagem. Tá? Poderia fazer isso para esse processo, então, eu poderia dizer que eu saio do estado 0, vou para o 1, no estado 1, então eu vou ter uma imagem que cada pixel vai ter a média, que é o valor do pixel que eu tinha em x0, mais uma aleatoriedade dado por essa variância beta que eu estou somando aqui. Tá? Então, seria basicamente essa primeira premissa que a gente poderia impor. Tá? Poderia fazer isso para um segundo momento, onde eu vou aumentar mais ainda a minha quantidade de ruído. Então, agora a minha x1 é conhecida, vou tentar mapear esse processo probabilístico aqui, Q de x2, dado x1. Eu poderia seguir a mesma ideia, né? Pego o valor médio de x1, somo com uma variância que vem desse epsilon aqui. Tá? Então, eu diria que o meu processo x2 aqui, né? Teria uma distribuição normal com média em x1, ou seja, o valor do pixel já contaminado pelo primeiro ruído, e uma nova variância beta aqui. Tá? Então, sequencialmente, eu poderia ir fazendo isso. Tá? Na prática, não se usa isso aqui, né? Aqui eu estou só resumindo como que eu iria de x0 a x2, né? Poderia dar um passo de x0 para qualquer instante futuro aí de ruído usando essa formulazinha. Na prática, isso não é usado porque, se a gente for pensar num instante de tempo t qualquer, eu poderia extrapolar aqui, dizer que um instante de tempo t qualquer teria média x0 e variância t vezes esse beta aqui, que é a variância original ali, né? Por meio desse processo aqui que eu estou fazendo essa injeção de ruído nos dados, né? O problema é que se eu fizer isso aqui rapidamente para um instante de tempo t muito longo aqui, eu vou explodir o valor da variância, tem um valor absurdamente alto, né? E o que a gente quer, no fim das contas, é que a última imagem lá na etapa final seja uma imagem completamente ruidosa e que respeite uma característica que é importante para a gente aqui, que é ter média nula e variância baixa, por exemplo, unitária. E esse processo aqui não é viável. Tá? Ele explode a variância, né? Essa que é a limitação.
Então, essa forma de ir inserindo o ruído gradual dessa maneira aqui não é usual para o modelo de difusão, não é viável, né? Ela vai sair daquilo que a gente está buscando, que é sair daqui e vir para cá, e esse cara ter média nula e variância unitária. Então, para ter média nula e variância unitária, nesse processo que vai adicionando ruído ao longo do tempo, que é, né, essa ideia aqui, né? A gente muda um pouco essa formulação. Então, a primeira mudança que você faz é o seguinte: a gente vai, então, multiplicar por raiz de 1 menos beta o valor da média, aqui, né, o valor de x para a próxima etapa, né? Então, o valor do pixel lá que eu estava corrompendo, eu multiplico por 1 menos beta e multiplico a variância por beta. Tá? Então, eu faço esse truque aqui, né? Então, se a gente fizer isso, isso aqui vai ajudar a gente a controlar a variância e a média, né? E na prática ainda se faz mais uma mudança, que é o seguinte, né? A gente vai controlar isso ao longo do tempo. Então, eu vou colocar uma outra variável alfa aqui, que é dada por 1 menos beta elevado a t, e aqui eu vou colocar a raiz desse alfa, e aqui eu vou colocar 1 menos alfa vezes aquele epsilon que eu estou gerando aleatório. Tá? Se eu fizer isso aqui, na medida que o tempo for avançando, deixa eu fazer um exemplo numérico aqui só para tentar exemplificar essa ideia. Tá? Se eu escolher um beta, por exemplo, de 0,99, tá? Então, se eu coloco esse beta de 0,99 aqui, então eu vou ter 1 menos 0,99, que vai dar um valor baixinho aqui, né? Seria 0,01, para esse meu caso aqui. E quanto maior o meu t, menor esse cara vai ficando, né? Porque eu vou levando ao quadrado, ao cubo e por aí vai, né? Então, significa que o número que eu estou multiplicando aqui ao longo do tempo, né? Para esse valor de x0 aqui, que era o meu valor do pixel original, se eu for ver isso ao longo do tempo, no meu futuro, esse valor vai tender a ter, vai ser um valor com média nula, tá? E como aqui eu estou colocando 1 menos alfa, a minha variância aqui, né, que eu estaria colocando, esse valor aqui seria 1 menos 0,01, seria alguma coisa muito perto de 1, né? Então, eu estaria multiplicando 1 vezes aquele meu epsilon aleatório lá, né? Que é o mesmo para qualquer instante de tempo, então eu não mexo nesse cara aqui, ele é meio que constante, né? Então, se eu gero esse cara com variância unitária, né? E aqui eu estou multiplicando por quase 1, significa que lá no futuro eu vou ter um dado com variância unitária. Então, esse processo que gera um dado x de t ruidoso a partir de um dado x de zero não ruidoso, né? Para qualquer instante de tempo t, pode seguir esse processo aqui de modificação de como eu estou corrompendo os meus pixels, né? Para gerar a imagem corrompida lá no final. Tá? Então, esse é o processo que um diffusion model usa para ir corrompendo a imagem ao longo do tempo. Tá? E o que ele faz? Ele faz exatamente o que a gente está vendo aqui, né? Nesse processo que eu mostrei antes aqui, né? Ele está corrompendo a imagem com ruído ao longo do tempo. Lá no futuro vai virar uma imagem com isso daqui, né? Lá, tempo bastante longo, é só ruído, né? Mas ele garante que a gente vai chegar nesse cara aqui, então, com média zero e variância unitária para os pixels. Tá? Então, não vai explodir variância, não vai ter nenhum problema, e eu vou corrompendo a imagem com esse processo que eu estou descrevendo matematicamente aqui. Tá? Na verdade, com esse aqui, com alfa, né, que tem essa pequena alteração. O beta também pode ir mudando ao longo do tempo, né? Esse é um hiperparâmetro do modelo, vocês vão ver quando eu mostrar o código depois lá, né? Um hiperparâmetro do modelo que eu posso ir alterando ele ao longo do tempo, e, enfim, não precisa ter só um, posso ter vários valores ao longo do tempo, mas, né, para a gente não complicar isso, nem vou entrar nessa discussão nesse momento. Tá? Então, assim, ó, só para exemplificar como que esse processo, se eu fosse aplicando essa equação, ó, supondo que eu tenho uma distribuição dos dados como essa aqui no início, né? E eu vou aplicando esse processo aqui ao longo do tempo para tentar converter essa distribuição numa distribuição que tem média nula e variância unitária. Tá?
Se eu fizer essa, e aplicando essa equação recursivamente, então, por exemplo, no primeiro momento, praticamente não mudei, né? Ó, tô com o PDX aqui, adicionei um pouquinho de ruído, não mudou. Mas quanto mais eu vou percorrendo nesse processo aqui, mais distante no tempo eu vou, mais eu vou me aproximando de uma distribuição normal, tá? Isso significa o quê? Que quanto mais eu percorro esse caminho aqui, mais ruído eu vou adicionando à imagem e mais eu vou me aproximando a esse cenário aqui, que é o cenário de média nula e variância unitária. O que eu estou mostrando aqui é o efeito disso numa distribuição unidimensional. Veja, no começo isso aqui não é uma gaussiana com média nula e variância unitária, né? Na verdade, é uma mistura de duas gaussianas aqui, mas à medida que eu vou aplicando esse processo aqui, somando esse ruído, né, para essa gaussiana, eu consigo observar que lá no limite, no passo 140, né, no tempo, né, depois de 140 passos de acréscimo de ruído, ela se aproxima a uma gaussiana com média nula e variância unitária. Tá? Então, assim, esse é o processo direto de um modelo de difusão. É como eu somo o ruído a uma imagem. Tá? Até aqui não tem nada de machine learning, de deep learning, não tem absolutamente nada de novo. Isso aqui é só uma ferramenta estatística para adicionar ruído numa imagem ou num sinal. Vou usar mais imagem aqui, né? Mas esse ruído é adicionado de forma controlada, de tal maneira que lá no futuro a minha gaussiana ou os meus dados tenham média nula e variância unitária. Tá? Puramente ruído com essas características. Tá? Beleza esse entendimento aí, pessoal? Aí então tá. Tem essa característica, só estou colocando aqui então como que se faz mesmo no modelo de difusão, né? A gente tem um alfa que muda com o tempo, esse beta aqui também tem uma outra característica, que posso ir alterando ele ao longo do tempo, mas no fim das contas é só para ir adicionando esse ruído de maneira controlada. Tudo bem, isso aqui é um detalhe de implementação, não vou esquentar tanta cabeça. Então, o que eu expliquei para vocês é o tal do processo direto, né? Então, como que eu saio de xt-1 e vou para xt, ou x0 e vou lá para o xt final. Né? Eu posso fazer qualquer salto aqui ao longo desse processo estatístico que eu tô criando. Tá? Mas esse não é o que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é o processo inverso, né? Eu quero ter uma determinada imagem com uma quantidade de ruído e eu quero tirar aquela quantidade de ruído da imagem. Ou, num cenário extremo, eu quero entrar simplesmente com um monte de ruído e eu quero que esse negócio gere uma imagem natural para mim. Isso é muito louco se for para pensar, né? Para um modelo dessa característica. A primeira vez que eu vi isso, até hoje eu me balanço um pouco quando eu vou falar isso, porque parece uma coisa assim muito abstrata, mas é isso que o modelo faz. Eu entro com um monte de ruído e o que ele faz é gerar uma imagem natural a partir daquele monte de ruído. Por que que ele consegue fazer isso? Porque vocês vão ver que a gente vai adicionando ruído para a imagem de maneira controlada. E o que a gente está tentando fazer quando a gente aprende o processo reverso aqui como que eu então saio dessa região com ruído aqui e vou para uma região de menos ruído. E eu vou aprendendo isso para vários pares ali, né, de imagem com e sem ruído. Já vou mostrar para vocês como que é. E aí o modelo, né? Na verdade, o modelo vai estar aqui, ó, nessa etapa, né? Então, aqui eu tenho um modelo, esses parâmetros θ aqui, então, é uma rede neural. Então, eu tenho uma rede neural que aprende a sair desse estado com mais ruído para ir para um estado de menos ruído. E como que eu sei fazer isso? Porque como eu controlei a quantidade de ruído que eu adicionei daqui para cá, então eu sei de fato quanto ruído tem naquela imagem, então eu tenho condições de fazer uma rede neural que desfaz essa construção. Se eu pensar isso como um problema de regressão, bem simples aqui, eu sei quanto que eu adicionei de ruído daqui para cá. Então eu vou treinar uma rede neural para fazer a regressão, para estimar quanto foi de ruído que foi colocado. Então eu sei quanto eu coloquei, então como se fosse um aprendizado supervisionado, né? Eu sei quanto que eu coloquei, treino a rede neural para estimar aquela quantidade que eu inseri. Tá?
E se eu tenho uma rede neural que aprende todas as etapas desse processo, né, todo esse encadeamento, eu posso sair lá do final, né, puro ruído, e ir voltando isso aqui até gerar uma imagem natural. Beleza? Esse ponto aí, gente, isso aí é a chave para entender esses modelos de difusão, porque no fim das contas eles são isso aqui. Tranquilo esse ponto aí? Tá. Então, de novo, essa parcela aqui é controlada. Como que ela é controlada? Ela é controlada por essa equação aqui. Eu sei quanto que eu vou acrescentando de ruído por meio desse equacionamento. Beleza. Então, isso aqui é uma equaçãozinha analítica, está resolvido. E daqui para cá, então, eu quero treinar uma rede neural para fazer isso. Eu quero, então, treinar um modelo para reverter, tirar aquela quantidade de ruído que eu adicionei. Tá? Agora aqui entra uma encrenquinha, tá? Porque agora aqui, de novo, eu tenho que vir nesse processo aqui e reverter isso e construir uma loss function para fazer esse processo aqui. Tá? Isso aqui tem uma história que eu não quero deixar de contar, ou pelo menos passar por ela rapidamente aqui, porque tem etapas dessa história aqui que acho que são fundamentais para entender o porquê que esses modelos funcionam na forma como eles funcionam no fim das contas. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai partir, de novo, dessa premissa geral aqui, que é tentar encontrar o P de X, aqui eu estou colocando X0, né? Que seria a probabilidade aqui, ou a distribuição que eu tenho no meu espaço original de imagens. Então, eu quero tentar vir aqui no meu espaço de dados, que está aqui, que são imagens naturais, e eu quero vir aqui e encaixar uma P de X. E essa P de X é parametrizada pelos parâmetros da rede neural, lá, o θ. Tá? Quero vir aqui e quero encaixar. Como que eu faço isso, né? Eu faço isso por meio de de novo lá, o tal do likelihood, né? Fazer o maximum likelihood aqui, né? E nesse caso eu estou me restringindo só ao estado X0, que é o estado sem ruído, né? Lá no espaço original mesmo das imagens. Tá? Então eu quero. Aqui eu vou, então, em vez de maximizar o log likelihood, né? Eu vou minimizar o negativo dele, né? Então por isso que ficou menos aqui, para deixar no formato de uma minimização, que não é tão relevante, é mais um detalhe matemático. Então eu vou partir desse negócio aqui para eu construir uma loss function que no fim das contas faz isso aqui, ó, reverte esse processo do xt para o xt-1, para todos os estados que eu tenho do meu modelo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, o meu processo direto ali, né, o Q de x1, tal, 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 até o xt, dado x0, ele pode ser escrito como, isso aqui se for aplicar uma regra do produto ali, né, de probabilidade, eu posso quebrar isso em Q de x1 dado x0, x2 dado x1 e x0, e assim sucessivamente, né? Como isso aqui é um modelo de Markov, né? Então, quando eu conheço esse estado aqui, o xt ele depende só do xt-1, né? Se o xt-1 é conhecido, eu não preciso conhecer tudo de trás para frente, só ele é o suficiente para determinar o xt. Então, eu posso simplificar um pouco mais essa matemática e dizer que aqui, ao invés de ser x2 dado x1 e x0, é só x2 dado x1. X1 dado x0, x3 dado x2 e até o xt dado xt-1. Tá? Isso aqui vem de um fundamento lá do fato disso aqui ser um modelo de Markov, né? E por ser um modelo de Markov, tem uma frase famosa lá, né, do Markov, quando ele definiu esses modelos, que diz o seguinte, ó, dado o presente, né, que é o x1, então eu conheço esse cara aqui, né, o futuro, que seria o x2, não depende do passado, que seria, sei lá, o x0, por exemplo, né? Então, dado o presente, x1, futuro não depende do passado. Essa é uma frase que eu acho que é
É bem comum quando se fala de modelo de Markov, acho que é fácil de guardar. Então, por isso que é só sempre o par, né? x1, x2, x2, x3 e por aí vai, né? Mas tudo bem, isso aqui é mais estatística, modelo probabilístico lá, baseado em grafo, nem quero ficar falando muito disso. Tá, então eu reescrevi dessa forma, agora eu vou dar mais um passo aqui, que é o seguinte, eu vou compactar essa notação, então x1 até xt dado x0, vira essa fórmula que está aqui. E vou compactar mais um pouco, que é transformar isso aqui num produto, né? Em vez de escrever tudo isso, eu vou escrever um produtório aqui, e aí, beleza, escrevo só dessa forma. Tá? Então, eu tenho o meu processo, o que eu estou chamando de forward, então, que é o que vai acrescentando o ruído, que é esse cara aqui, né, que eu conheço. Isso aqui é analítico, né, eu tenho uma fórmula para isso. E eu tenho o reverso. Reverso é a rede neural, que parte lá de uma imagem completamente ruidosa e vai revertendo esse processo por meio desse esquema. Mas o que eu quero ainda é construir uma loss function, tá? E o meu norte está aqui. Tá? Mas beleza, então vamos lá. Eu tenho o meu forward e o meu backward, só reescrevi as duas equações aqui, essa parte aqui. E vou voltar lá para o meu maximum likelihood. Então, meu maximum likelihood eu tenho lá o P de x0, que se eu fosse escrever isso aqui, fosse marginalizar esse cara aqui, né, em relação a todos os dx aqui, essa seria uma integral calculada do x de 0 até o t, para todo dx de 1 até o t. Se eu marginalizar em relação 1 até o t, o que sobra é só o x0. Tá? Em relação lá de marginalização de probabilidades. Tá bom, aí se eu fosse então calcular essa integral aqui para de fato resolver esse caso, isso aqui, de novo, assim como era lá no autoencoder variacional, é intratável. Tá? Porque eu teria que conhecer todos os caminhos que levam de xt até o x0, né? Ou seja, uma determinada quantidade de ruído até a imagem sem ruído, e esses caminhos são infinitos, né? A gente tem várias possibilidades de ir corrompendo uma imagem até chegar num cenário de uma imagem completamente corrompida. Então, essa integral aqui não é tratável. Como que a gente resolve ela? Aí é o link que vem com o autoencoder variacional, e por isso que normalmente o autoencoder variacional é apresentado junto com os modelos de difusão. A sacada para resolver essa encrenca aqui é a mesma do autoencoder variacional. E da onde ela vem? Ela vem daquele macete lá de incluir o Q em cima e embaixo aqui, fazer aquele lance do valor esperado, transformar isso aqui numa fórmula do valor esperado, usar o elbow, né? Usar lá a Jensen's Inequality para aplicar o elbow lá, né? Isso aqui vira o elbow. E aí, ao invés de minimizar essa integral aqui, a gente minimiza essa função que está aqui, tá? No modelo de difusão, essa história é um pouco mais complexa, tá? Então, daqui até a álgebra que vai se desenvolver a partir desse ponto, a história é um pouquinho mais enroscada, tá? Vou passar por ela bem rapidão aqui, mas de novo, não esquente a cabeça com essa definição. Tá? O ponto aqui é que eu teria que aplicar esse valor esperado em toda essa equação que está aqui. Tá? Se você abrir o paper original lá do modelo de difusão, aquele paper que eu falei no começo da aula, você vai ver que ele começa a partir desse ponto aqui, ó, no anexo apêndice A, aqui, ó, ele pega exatamente essa fórmula que está aqui e vai abrindo a parte analítica dela até chegar na expressão da loss function, que é essa que está aqui em cima. Essa é a loss function de um modelo de difusão. Tá? Eu estou colocando duas etapas só, né? A etapa do lower bound, onde a gente chega no elbow, que é igual do autoencoder variacional, e estou dando um salto de todo esse anexo do paper aqui para chegar na loss final, porque isso aqui é longo e é meio chatinho. Tá? Mas o ponto importante é o seguinte: fazendo toda essa álgebra, a gente chega numa loss function para o autoencoder, para o modelo de difusão, que é essa loss que está aqui. Nessa loss que está aqui, a gente faz algumas coisas a mais nela. Tá? Lembra que o que a gente quer é determinar quais são os parâmetros θ aqui
da rede neural, tá? Do processo reverso. Tá? Então, aqui, como eu estou preocupado em minimizar isso em relação a θ, esse cara que não depende de θ eu posso arrancar fora, e esse cara aqui que está só relacionando a imagem x0 e x1, ou seja, uma imagem que tem muito pouco ruído em relação à anterior, se eu for vendo um somatório onde eu tenho vários instantes de tempo, eu também posso vir aqui e descartar esse cara, porque ele vai ser muito pequeno no processo como um todo. Tá? Então, sobra aqui só um miolo dessa loss function, que eu vou tentar explicar o que ela significa, tá? Esse é o meu objetivo, mais do que a álgebra dela, explicar o que ela significa. Que sobra aqui uma distância de Kullback-Leibler, então eu tenho aquela distância entre duas distribuições estatísticas, e quem são essas distribuições? Uma que é o Q, essa daqui, e outra que é o P, que é o nosso processo reverso, tá? Então, qual é a distribuição de estatística do processo reverso e essa aqui do processo direto. Vou redesenhar isso aqui para ficar um pouco mais claro aqui o que é cada uma dessas distribuições, tá? Então, no processo direto, eu tenho aquela minha fórmula analítica que corrompe uma imagem acrescentando mais ruído. Esse aqui eu conheço, beleza, não tem problema. Mas veja que não é esse cara que aparece aqui, né? O cara que aparece aqui é um Q de T menos 1 dado T e X0. Tá? É um outro cara aqui que não é esse direto, tá? Às vezes isso aqui é uma coisa que confunde, então só para deixar claro que não é esse cara que está aparecendo aqui na distância de Kullback-Leibler. O que aparece aqui é o seguinte, aparece o P de θ T-1 e T, ou seja, o processo reverso, nossa rede neural. Então está aqui o que a nossa rede neural vai fazer. Então é uma distribuição aqui que tenta reduzir a quantidade de ruído, ou seja, qual é a distribuição que eu deveria ter aplicado para tentar desfazer essa quantidade de ruído que está aqui, né? E a outra distribuição é um Q que pega o T-1, então é esse cara que está aqui, né? Então ele pega o Q de T-1, dado x de t, então ele dado esse x de t que está aqui, então é o mesmo fluxo, eu venho da direita para a esquerda, mas ele também está condicionado num x0, que seria a imagem original. Tá? Esse negócio aqui também é um pouco complicado de entender, porque já começa a entrar numa outra relação Bayesiana aqui, que dá uma embaralhada na interpretação. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu tentar abrir isso aqui analiticamente e discutir qual que são as etapas que esses processos geram aqui, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou tentar pegar esses dois caras aqui e vou tentar mostrar o que a gente vai fazer com cada um deles matematicamente, de uma maneira mais intuitiva para chegar na loss function por um atalho aí, que eu acho que é um pouco mais fácil, não muito completo, não tem todos os detalhes, mas eu acho que ele é mais fácil do que a gente olhar isso aqui e tentar interpretar o que esse negócio significa. Tá? Então, a grosso modo, o que eu tenho? Eu tenho a distância de Kullback-Leibler entre duas distribuições. Quem são essas distribuições? Uma distribuição é o processo inverso, é a que eu quero aprender. A minha rede neural está sendo treinada para ela. Então, estou representando ela em azul aqui. E uma outra distribuição que eu não sei quem ela é ali, mas ela está relacionada ao processo direto. Né? Então, tem uma relação com o processo direto ali. E que, por enquanto, estou representando ela por meio desse gráfico em vermelho que está aqui, que é a minha distribuição que eu quero aproximar. Então, ao longo do meu processo de treinamento, eu quero que a minha azul fique parecida com a minha vermelha. Tá? No paper original, o que os caras fizeram? Eles simplificaram algumas coisas. Tá? Então, eles falaram que essa vermelha ela vai ser uma distribuição normal, com uma média mi de t aqui e uma variância beta de t. Tá? E eles também simplificaram essa da esquerda, falando que ela também vai ser uma gaussiana, com média mi de θ e a variância sigma de θ. Essa é o que eu quero aprender, tá? Essa é a distribuição que eu quero aprender. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero tentar aproximar a azul da vermelha. Tá? Então, mais uma simplificação que foi feita aqui, essa variância, eles fixaram uma variância unitária, então ela não é aprendida, e somente foca na média. Tá?
fazendo isso, quando você mede a distância entre essas duas distribuições aqui, forçando essa simplificação, é simplesmente você tentar minimizar a distância entre as médias. Então, tentar deixar a média de uma o mais perto da média da outra. Então, essa é a atribuição que os caras do paper colocaram lá para tentar simplificar um pouco esse processo. Então, significa o quê? Significa que ao longo da minha cadeia aqui, né, eu vou ter vários desses processos aqui, um que é o vermelho, outro que é o azul é o que eu estou aprendendo, e ao longo do meu processo de treinamento, eu quero que cada vez mais o meu azul fique perto do vermelho. Tá? Então, o vermelho é a minha referência, então tem a ver com a forma como eu insiro o ruído ali no meu modelo, já vou falar sobre isso. Mas o que eu quero, então, é aprender, aproximando a azul da vermelha, como que aquele ruído foi inserido. Então, a rede neural está aprendendo, né, quando ela aproxima a azul da vermelha, ela está aprendendo como que foi inserido o ruído naquele bloquinho ali, né, naquela transição entre uma quantidade de ruído e outra. Então, à medida que eu vou treinando, eu vou tentando fazer com que a rede neural aprenda como que aquele ruído foi inserido. Tá? Bom, para fazer isso, então, o que a gente faz? A gente vai transformar lá aquela distância de Kullback Leibler, lá dessas duas distribuições, a azul e a vermelha, para uma distância entre a média delas. Tá? Entre esse mid-t, que eu já vou explicar como ela é calculada, e esse mid-θ, que é o que vai ser aprendido pela rede neural. Tá? Então, olha só, mais um passo aqui, esse troço é denso, gente. Tá? O mid-t, ele tem a ver com a quantidade de ruído que é adicionado a partir de x0 a um instante qualquer xt. Tá? Então, eu parto de x0 e gero esse xt. Então, essa distribuição vermelha aqui, tá? Que se eu for voltar lá no começo da minha explicação, ela é essa distribuição Q de x de t menos 1 dado xt dado x0, tá? Não estou explicando isso aqui está no paper, tá? Estou pulando essa explicação, mas ela pode ser determinada, ou pelo menos a média dela, pode ser determinada por meio dessa expressão analítica que está aqui. E da onde vem isso? Isso vem do fato que a gente conhece a forma como o ruído é gerado etapa a etapa em cada imagem. Tá? Então, eu consigo vir aqui e calcular analiticamente esse mid-t, tá? Que é essa parcela da loss function. Tá? Se eu vier aqui, essa aqui tá, cada passo aqui é denso e eu tô pulando um monte de coisa, mas enfim, né? Se eu vier aqui e lembrar, né, lá do início da minha explicação, que o meu x de t, que é o meu pixel de uma imagem, num instante de t qualquer, ele é dado pelo alfa de t lá vezes x0, mais 1 menos alfa de t vezes o epsilon, tá? Se eu sei que um pixel é corrompido dessa maneira, eu posso vir aqui e inverter essa relação, ou seja, isolar esse x de zero que está aqui, passar para o lado de lá, né? Deixar em função de x de t, jogar esse x de zero aqui, ó, onde tem esse x de zero no mi, tá? Então, eu posso jogar essa representação aqui, e aí substituir esse mi de t com essa simplificação aqui na equação, tá? Mas só para vocês verem, só para vocês darem uma olhada como que fica, né? Quando eu substituo esse x0 daqui, esse mi de t vai virar essa expressãozinha que está representada aqui. Ó. Então, é a forma que eu calculo esse passo, tá? Veja que aqui apareceu um epsilon, que é o nosso ruído aleatório lá com média nula e variância unitária. Esse cara está aqui, ó. Tá? E quando eu multiplico ele por um determinado valor, eu sei o quanto que, para um instante de tempo t qualquer, qual que daria a média do ruído na imagem naquele instante de tempo. Essa que é a interpretação desse negócio aqui. Só que isso aqui, pessoal, vocês teriam que pegar o paper assim, linha por linha, para tentar sacar esse ponto aqui. Não é tão simples quanto eu estou resumindo aqui, tá? Mas, enfim, né? Continuando nessa álgebra aqui, para vocês verem onde é que a gente vai chegar, e quando a gente chegar lá, vocês vão ver que é bem mais fácil de interpretar do que toda essa volta que eu estou dando.
Quando eu substituo esse MIDI-T aqui, eu posso escrever o meu MIDI-Theta nesse mesmo formato aqui, ó. Eu posso copiar esse formato para o MIDI-Theta, escrever ele com essa mesmo equacionamento aqui. Então, eu tenho um MIDI-T, que seria a média do meu ruído da imagem no instante de tempo T qualquer, dado por essa expressão, e tenho quanto que seria a média que a minha rede neural estaria estimando para aquele ruído naquele instante de tempo T. Se eu pegar essa expressão aqui e essa expressão aqui e substituir lá na minha loss function, aí eu chego na loss function quase final, que é essa expressão que está aqui. Que ela está dizendo o seguinte, ó. Esqueçam essa parte aqui, ó. Vamos se concentrar só nesse ponto aqui, que é o ponto-chave do negócio. Dando toda essa volta que eu dei aí, né? Toda essa álgebra, pulando um monte de etapas que eu pulei aqui também, né? A loss function se reduz aqui a um erro entre uma quantidade de ruído epsilon conhecida. Então, o epsilon é a quantidade de ruído que eu conheço, né? Então, eu sei quanto ele é, porque ele é dado pelo meu controle de injeção de ruído ao longo do tempo, né? Então, esse cara aqui é conhecido. E eu tenho um epsilon de θ que vai ser aprendido. Então, eu vou tentar, ao longo do tempo, para os vários instantes de tempo aqui, pegar uma imagem ruidosa que foi corrompida com essa quantidade de ruído, né? E fazer a rede neural estimar, ou tentar fazer o melhor possível que ela consegue para estimar quanto foi aquela quantidade de ruído adicionado. Então, a loss function, graças a toda essa volta que a gente deu aqui, né, a todo esse processo, graças a isso é que a rede neural é capaz, então, de aprender quanto foi a quantidade de ruído que foi, de fato, adicionada à imagem ao longo do tempo. Então, vira um problema de regressão da quantidade de ruído. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho aqui, que aí eu posso mostrar para vocês o que isso significa. Tá? Então, eu vou ter várias imagens. Então, eu tenho uma imagem aqui real. Então, suponha que tudo que está dentro desse cluster azul aqui é uma imagem real. Nessa imagem aqui, eu somo uma quantidade de ruído, vem para cá e gera essa. Seria um cachorrinho aqui, né? Imagine que a imagem original é um cachorrinho sem ruído. Tá? Aí eu tenho essa imagem aqui, gera uma outra quantidade de ruído, venho para cá. Somo uma outra quantidade de ruído, eu vou para lá. E assim eu vou gerando vários pares. Imagem original, imagem ruidosa. Essa quantidade de ruído que foi adicionada eu conheço. Ela é esse epsilon que está aqui. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou treinar uma rede neural para tentar aproximar qual foi a quantidade de ruído que foi adicionado para sair desse ponto aqui e ir para lá. Então, é como se a rede neural estivesse aprendendo a fazer o caminho inverso. Então, eu gerei um ruído para vir daqui para cá, e a minha rede neural está aprendendo como se desfaz esse ruído, né? Ou seja, seria um caminho daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, e assim sucessivamente. Então, ao fazer o treinamento aplicando esse par aqui, né? Ruído conhecido, ruído que a minha rede neural está estimando, eu estou dando o caminho direto, eu sei quanto foi somado de ruído, e a minha rede neural, então, está aprendendo a fazer o caminho inverso. Sair daquela imagem ruidosa e voltar para a imagem original. E aí, como que a gente faz isso nos modelos de difusão? A gente vai ter vários, para cada exemplo desse aqui, a gente vai ter vários, vamos somar várias quantidades de ruído aqui, né? E aí eu vou para outra classe e faço a mesma coisa, vou para outra classe e faço a mesma coisa, e vou treinando isso aqui de tal maneira que a minha rede neural está aprendendo vários desses vetorzinhos aqui, né? Que ensinam como que retorna para aquele ponto sem ruído. Em um cenário ideal, que a gente estaria aprendendo é isso daqui, ó. Então, eu tenho uma imagem com ruído, que pode estar em qualquer ponto desse espaço aqui, inclusive uma imagem completamente cheia de ruído, que vai ser algum desses pontos aqui, né, nesse espaço.
E como eu tenho esses vetorzinhos aqui que aprenderam a voltar para o espaço original, ou aprenderam a desfazer parte daquele ruído, né? Eu vou aprender qual que é o caminho que eu tenho que percorrer quando eu estou nesse ponto, qual que é o caminho que eu tenho que percorrer até chegar numa imagem natural. Então, se eu comecei aqui, eu posso ir percorrendo esse caminho para gerar uma imagem natural aqui. Se eu comecei aqui, uma imagem ruidosa, gerei um ruído aleatório ali, né? Eu vou aprender aquele caminho para chegar nessa imagem natural que está aqui. E é isso que o modelo de difusão está aprendendo. Ele está aprendendo quais são os caminhos que desfazem o ruído, ou seja, né, voltando lá no nosso modelo original, eu vou aprender a sair de uma etapa mais ruidosa para uma etapa menos ruidosa. O que, que é isso aqui, né, nesse modelo probabilístico? E essa minha representação é um desses vetorizinhos aqui nesse espaço. Tá? Por isso que se eu inicializar com um ruído qualquer, aleatório, que vai ser um ponto nesse espaço aqui, eu sei como reverter, porque quando eu treinei, desde que eu tenha uma amostragem grande nesse espaço aqui, né? Por isso o treinamento é bem longo e demorado, desses diffusion maps aqui, né? Quando eu faço isso, aí eu aprendo a, dado um ponto qualquer, voltar no... guiado por esses vetorzinhos aí, né? Que são os que fazem esse processo reverso ao longo do tempo, né? Eu consigo voltar para gerar uma imagem natural. Tá? A parte dessa matemática aqui, que eu sei que é complexa e confusa, eu até às vezes me questiono até que ponto vale a pena eu detalhar isso aqui, mas eu explico ela só para mostrar que no fim das contas a loss function vira isso, né? O ruído inserido, a rede neural está tentando estimar quanto que é aquele ruído inserido, né? O que o modelo está aprendendo é isso daqui, essa é a interpretação. Tá? Por isso que eu posso jogar um ruído aleatório qualquer, que ele vai aprender a reverter e transformar aquilo numa imagem natural, porque o que ele aprendeu foi isso durante o processo, né? Dentre essas várias etapas, ele foi aprendendo a fazer essa reversão. Isso aqui dá para acompanhar, pessoal? Acho que o ponto importante para os diffusion models, acho que é isso aí. Se vocês conseguirem acompanhar, acho que entenderem essa imagem aqui, ou pelo menos esse processo aqui, né? Eu acho que daí isso aqui talvez vai ajudar vocês a ter pelo menos um entendimento zero, assim, sobre esse assunto que é extremamente complexo. Eu vou até abrir o paper aqui só para vocês darem uma olhada, né? Mas me deem um feedback aí, essa parte aí deu para entender? Pelo menos essa visão intuitiva aí? Tá. Então, olha só, se a gente pegar o paper lá, né, o original desses diffusion models aí, ó, uma coisa que já dá raiva na largada desse paper aqui é o algoritmo de treinamento, ó. Ele fala que o algoritmo de treinamento é isso aqui, ó. Você vai lá, pega uma imagem, corrompe ela com um determinado ruído conhecido epsilon, e aí minimiza aquela loss lá, ó, que é tentar estimar o ruído conhecido em relação ao ruído que a rede neural está tentando estimar. Mas assim, para chegar nisso aqui, aí você vai ter que pular lá nos apêndices, que é inclusive a maior parte do paper, né? Aí você vai ver todas as provas, ó, as derivações da loss function, como que ele chega na loss function. Aí tem uma outra prova aqui que é da convergência, que comenta os detalhes ali. Acho que aqui ainda eles nem tá tudo ainda, né? Tem a parte lá do reparametrization que está no paper. Enfim, a densidade aqui é longa aqui de coisas que você tem que conhecer para, né, entender o porquê que você consegue chegar só nisso aqui, né? Por que que o modelo permite isso, né? Mas assim, eu acho que essa interpretação intuitiva aqui é a mais fácil de todas. Então, como que você treina um modelo de difusão? Vou colocar o algoritmo aqui simplificado, tá? Bem geral, o que que você faz? Pega uma imagem e uma sequência de tempo que você vai amostrar ali, né? Gera um ruído conhecido, corrompe a imagem com aquele ruído, então aqui, aquela formulazinha que eu mostrei bem no começo da aula para vocês, e minimiza a loss function para fazer a rede estimar aquele ruído conhecido. Vai fazer isso aqui para vários instantes de tempo, vários pares de imagem
real e corrompida, porque você precisa ter uma amostragem suficientemente grande do espaço para que você tenha uma quantidade de vetores aqui que te ajudem a sair de uma região com ruído e ir numa região de imagens naturais. Tá? Então, imagine que você tem que, né, fazer várias dessas amostragens para ter esse processo. Tá? E uma vez treinado o modelo, deixa eu só mostrar como é que seria. Ó, tem um código de exemplo que eu vou deixar aqui, que está nesse Git. Ó, se vocês quiserem clicar depois lá quando eu disponibilizar a aula, vocês podem acompanhar, tá? Se você for treinar, né, pegar um MNIST aqui, né, fazer geração de dados do MNIST. Não que precisaria de um Diffusion Model para isso, mas só para ter uma ideia, né? Primeira coisa que você faz, você vai definir qual que é a arquitetura do teu modelo. Um detalhe importante, né? Quando você pega esse ruído aqui, esse ruído é para cada pixel da imagem. Então, você vai tentar estimar qual que é a quantidade de ruído por pixel. Então, se você tem uma imagem na entrada, tipo o MNIST aqui, né? Você vai ter um pixel aqui para cada... você vai tentar estimar o ruído para cada um desses pixels que está aqui. Tá? Então, isso aqui já é um ponto importante, tá? Que já dá uma complicadinha, né? Então, para isso, a gente precisa de um modelo que estime alguma coisa por pixel. Tá? Então, o backbone, ou seja, a rede neural por trás de um modelo de difusão, em geral, é uma UNet. E por que a UNet? Lembra lá quando eu dei a aula de UNet, que é um modelo usado para segmentação, né? Que é um modelo em U, assim, né? Que você usa uma imagem na entrada, vai reduzindo a dimensionalidade, com algumas conexões residuais aqui, e tem uma saída. Então, você tem essa entrada aqui e uma quantidade de ruído para aquele pixel ali, né? Então, par a par, né? Então, quando você treina o modelo, você treina ele para ele estimar a quantidade de pixel, a quantidade de ruído inserido em cada pixel. Tá? Então, por isso que ele tem que ser um modelo cuja a entrada tem a mesma dimensão da saída para uma imagem aqui, porque você vai para cada pixel estimar a quantidade de ruído. Não é uma quantidade de ruído global, tá? É por pixel. Mas beleza, então eu defini minha rede neural aqui, aí o treinamento do Diffusion Model passa primeiro por definir as constantes lá. Lembra que eu falei que o beta pode ter valor variável ao longo do tempo? Então aqui tem uma proposta de como que o beta é setado, aqui os hiperparâmetros e tal, e aí o loop de treinamento é super simples, né? É corromper uma imagem e treinar a rede neural depois para tentar desfazer isso daqui. Tá? Então a UNet ela tá tentando para cada um desses pixels aqui estimar quanto que foi de ruído que foi adicionado a ele. Tá? Bem simples. Tá? Depois de toda essa volta aí, né? Isso que é uma outra vantagem desse modelo, porque ele é muito simples, né? A elegância analítica por trás dele é um diferencial, né? Ah, sim, Leonardo. Você, o modelo de difusão, como ele aprende por pixel, né? Então ele aprende a desfazer aquela construção ali, né? Ele tem todo um mapa de reversão ali, está colocado aqui, que uma rede neural convolucional, de fato, não faz a menor ideia disso aqui, né? Uma rede neural nem aprende isso aqui, né, convolucional. Então, nesse ponto, ele é muito mais robusto, assim, com relação à estimativa do pixel do que uma arquitetura convolucional convencional. Eu acho que você está perguntando isso porque você deve ter visto que esses diffusion models estão sendo usados bastante para isso, né? Então, provavelmente é por conta disso, né? Então, o treinamento é esse, tá? É tentar estimar o ruído por pixel. Aqui eu estou mostrando aqui como que ficaria o processo de treinamento, né? No início, isso aqui é legal de ver, ó. E é uma interpretação bem particular dos modelos de difusão. Bem no começo da minimização da loss, estou nesse ponto aqui, tá? Os instantes de tempo perto, os T50 aqui, que seria 50 passos à frente, ou seja, 50 estágios de acréscimo de ruído em relação à imagem original, desde o início eles já conseguem replicar a imagem original, né?
mas quanto maior a distância, né, ou seja, quanto mais etapas de ruído você tem em relação à imagem original, mais difícil fica. Ó, o T700, ele não consegue pegar nada, né? Mas à medida que eu vou avançando no treinamento, ó, veja o T400 e o T700 aqui, que são os que estão mais longe do ponto de vista de quantidade de ruído que eu adicionei, né? Seriam esses caras que estariam aqui, né, mais longe em termos do minha imagem natural, né? Veja que quando eu vou treinando, até esses caras eles vão melhorando, ó. Ou seja, a rede neural conseguiu encontrar ali um bom caminho para reverter aquela quantidade de ruído. Até o T700 ali, né, que é bem mais complexo ali, né? Mas o 400 fica mais evidente. Ou seja, ela aprendeu de fato um caminho de reversão ali, né, que é bem interessante, né? Ó, veja, parece que é só ruído, né? Mas ela consegue ainda fazer um caminho de volta para ter algum significado para aquele valor, né? Esse aqui é o treinamento do modelo de difusão, né? Então, eu saio de um processo de ruído e aí, beleza. Se eu quero usar esse modelo de difusão para gerar dados reais, o que que eu faço? Eu faço aquilo que eu falei para vocês antes. Eu pego uma imagem completamente ruidosa, como essa daqui, e vou dando passos. Esses passos, em geral, são pequenininhos. A gente não dá um passo muito grande, né? A gente dá passos pequenos para garantir que ele vá convergir para uma região de imagem natural, né? Então, eu vou dando passos pequenininhos e à medida que eu vou me aproximando de uma região de imagem natural, esse modelo, a partir daquele ruído completo ali, né? Ele gerou uma imagem real, né? Uma imagem parecida com uma imagem real, ou parecida com uma imagem natural, né? Então, como que eu usaria um modelo de difusão? Para usar, o que que eu faço, né? Eu vou, então, pegar lá a minha imagem ruidosa lá, né? No espaço, numa ponto qualquer do espaço, pego os mesmos hiperparâmetros que eu usei para treinar lá, né? E aí eu vou diminuindo da imagem ruidosa a quantidade de ruído que a minha rede neural estimou. Aqui tem todos uns macetes de acerto aqui, pessoal, que é o que eu estou passando meio batido aqui para não confundir mais vocês, tá? Mas bem a grosso modo, a cada passo que eu dou aqui, ó, nessas setinhas amarelas aqui, eu estou pegando a minha imagem ruidosa e subtraindo o quanto de ruído que a minha rede neural estimou para aquela região, que a minha rede neural aprendeu, né? Então ela sabe quanto de ruído que tem, então eu posso reduzir e aí eu vou gerar uma nova imagem ali que aí tá armazenada nesse MI aqui, né? E aí eu vou repetindo esse processo, né, para várias iterações temporais, ou seja, eu vou percorrendo esse caminho aqui até chegar uma imagem final ali que eu considero como uma imagem próxima de uma imagem natural. Tá? Esse modelo que eu estou mostrando para vocês aqui não tem muito controle sobre aonde a gente vai parar, né, em relação à classe, né. Se você quisesse fazer isso, aí tem um outro modelo que se chama Guided Diffusion Model, um pouco diferente desse que eu estou mostrando aqui, mas aí você consegue condicionar isso a uma classe, tá? Esse que eu estou mostrando aqui é meio que ele é não supervisionado, ele vai gerar ali uma imagem natural, mas a gente não vai conseguir ter esse controle. Tá? Aqui seria então só o passo a passo do código lá, fazendo essa inferência, né? Então gerando uma imagem natural, né? Pego as mesmas constantes lá e vou fazendo essa amostragem, né? Subtraindo o ruído que a minha rede neural aprendeu, passo a passo até gerar uma imagem natural. Tá? Aqui está um exemplo com o MNIST ao longo do tempo, né? Vou voltando, então começo numa região totalmente aleatória, vou subtraindo o ruído até chegar numa imagem natural. Tá? Aí pula para umas regiões aí que estão meio bagunçadas, mas, enfim, né? Seu modelo generativo tem suas limitações, né? Aí, se eu fizer isso com outro dataset, por exemplo, esse FFHQ, que é de rostos, né? Veja a qualidade dos rostos que ele gera, né? A proximidade com a realidade aqui é bem mais impactante se comparar com o autoencoder variacional, né? Bem mais robusto, né? E aí, enfim, aí aqui tem mais um universo de 2020 para cá. Eu tentei resumir nesse paper aqui que são os novos avanços com modelos de difusão. Mas aqui a densidade matemática aqui vai mais longe ainda, então não quero botar mais confusão para vocês. Acho que
pelo menos dar uma ideia do que é o modelo de difusão, eu prefiro ir até aqui. Tá? Pessoal, de novo, a parte da matemática aí, deu para acompanhar a ideia geral do modelo de difusão? Tem mais alguma pergunta, alguma coisa que não ficou totalmente claro aí? Se alguém quiser fazer trabalho final com isso aqui, eu recomendo bastante.